Irmãos, graça e paz, boa noite, que Deus continua te fortalecendo, te abençoando poderosamente. É bom a gente meditar na palavra do Senhor, é bom a gente crer, é bom a gente descansar no Senhor. E muitas das vezes nós, no momento que estamos vivendo, é, nós temos uma palavra exortativa, nós temos uma palavra corretiva, nós temos uma palavra consoladora, mas o que Deus tem colocado no meu coração, quer estar ministrando com toda sinceridade, compartilhando com você, para que você seja edificado. Então, quando Deus ele fala através da sua palavra, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está falando através da palavra e nós tirarmos a conclusão. Deus está falando comigo, Deus está me alertando, Deus está me exortando, é uma palavra que Deus está me corrigindo e eu preciso então apostar dessa palavra. Nós vamos para a segunda parte da nossa palavra, da nossa ministração, que tem como tema desculpas, né? Eu disse que sempre nós somos expert para inventar desculpa. E eu quero ministrar no seu coração que nós, como cristãos, precisamos ser sinceros e viver aquilo que a palavra manda a gente viver, né? Não ficar inventando desculpa. E a gente inventa desculpa por tantas coisas, e principalmente em relação ao chamado ministério. Tantas pessoas que a gente vê inventando desculpas, e não foi diferente com Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito cativeiro, e Moisés então ele começa a inventar desculpas, né? Não querendo exercer o chamado, não querendo ter a responsabilidade que Deus estava colocando sobre ele. Nós vamos aqui, nós paramos quando o Senhor ele chama Moisés, né? E Moisés diz assim: eu não tenho conhecimento. Moisés estava falando assim: eu não tenho conhecimento. Se eles perguntar quem é você, o que eu vou falar? E aí o Senhor ele começa a mostrar então a Moisés o que ele deveria fazer. Então Moisés ele inventa essa segunda desculpa esfarrapada, essa desculpa sem sentido para Deus, né? Moisés pergunta: quem é você? Moisés sentiu falta de conhecimento, de intimidade com Deus. Ele não conhecia o suficiente a Deus para descrever ao povo. E ele pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O que eu vou falar para o povo? Né? Muitos recusarão a me ouvir, Senhor. Eles não vão me ouvir, eles não vão me dar ouvido. E o Senhor diz então a Moisés: o eu sou que eu sou, te enviou. Vai a esse povo e diz que o eu sou te enviou. Não precisa você preocupar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre porta, o Deus que sustenta, o Deus que honra. Então vá, Moisés. Mas Moisés, ele questionou. Muitas das vezes nós temos esta dificuldade também. Nós sabemos a direção de Deus, o propósito de Deus. Deus ele dá a direção, Deus ele dá a palavra, e muitas das vezes nós inventamos desculpa. Ah, mas quem é o Senhor? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Se Deus está falando através das Escrituras, usando alguém para ministrar nas nossas vidas, nós precisamos apossar da palavra. Moisés ele queria sair da responsabilidade, né? Muitos recusarão a exercer o seu ministério, muitos recusarão a exercer o seu chamado, como Moisés estava aqui rejeitando o propósito do Senhor, né? A terceira desculpa que Moisés dá: o povo é duro de coração, Senhor. O povo é duro de coração, lá em Êxodo 4:1, ele fala: o povo é duro de coração, eles não vão me ouvir. Moisés pergunta, né? E se eles não me ouvirem, o que vai ser? O que vai acontecer? Eles são duros de coração, eles não vão dar ouvido às minhas palavras, né? Assim, muitas das vezes nós ficamos nessa incredulidade, inventando essas desculpas para não exercer o nosso chamado, para não fazer a vontade de Deus. Querido, o que nós precisamos colocar no nosso coração é crer que o Senhor está falando com a gente. Deus está falando com Moisés: Moisés, se posiciona, porque o trabalho é árduo. É uma nação, é um povo que eu quero libertar, e eu quero usar você, eu quero usar você. Você vai ser esse canal, né? E Moisés aqui questionando a Deus. Olha quantas pessoas que questionam a Deus em tantas coisas, né? E muitas das vezes são negligentes em não fazer a vontade do Senhor, porque fica questionando a Deus.
Moisés sentiu se intimidado, né? Ele se sentiu preocupado. Ele estava ali, esse povo, eu vou tirar esse povo dali do Egito, eles não vão ouvir a minha mensagem, eles não vão ouvir a minha palavra. Então nós precisamos entender, se Deus está dando a direção, nós precisamos apossar. Agora Moisés, ele se esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos que Deus sabe de todas as coisas. Moisés esqueceu que Deus estava com ele. Moisés esqueceu que os planos de Deus jamais falham. E muitas das vezes nós temos esta deficiência. Nós ficamos inventando desculpas, né? E muitas das vezes Deus fala, Deus dá a direção através da palavra, e Deus está ministrando em nossas vidas, e nós ficamos inventando essas desculpas e até mesmo desacreditando. Será que Deus está nisso? Será que Deus está falando comigo? Nós esquecemos que Deus não falha. Nós esquecemos que a palavra do Senhor não volta atrás. Então, se Deus tem ministrado na sua vida, aquieta o seu coração, confia nele, né? Deixa ele cuidar de você e segue a direção que ele está te dando. Você precisa seguir a direção que Deus está te dando através da palavra. Não é você ser aquele cristão também que fica correndo atrás de profecia. Ah, eu tenho que ouvir uma profecia, Deus tem que usar um profeta, alguém tem que colocar a mão na minha cabeça e falar, move céu e move terra e vai. Não é assim. Você tem que estar na palavra de Deus. Moisés estava conversando com o Senhor, Deus estava falando com Moisés, e Moisés estava questionando, Moisés estava inventando desculpas para não exercer o chamado dele. Querido, vamos ser diferentes em nome de Jesus. Amém? Não vamos esquecer do grande poder de Deus. Não vamos esquecer da grande fidelidade de Deus. A Bíblia fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guarda a sua família, se o Senhor não guarda você, se o Senhor não guarda o seu coração, sua mente, em vão, tudo é em vão. A Bíblia diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dor. A Bíblia diz, aos seus amados eles dá enquanto dorme. Então, quando você está dormindo, Deus está cuidando de você, mas você precisa confiar nas promessas dele. Amém? Deus responde a Moisés, né? Eles vão te ouvir sim. Pode descansar que eles vão te ouvir. Eles vão ouvir você sim. Êxodo capítulo 4, o versículo 2 ao 9, o Senhor dá uma palavra positiva para eles, vão te ouvir. Quando você chegar até a eles, quando você terminar de falar, eles vão te ouvir, eles vão te dar ouvido, Moisés. Nós precisamos entender que Deus ele fala com a gente. E Deus usa pessoas para falar com a gente. Amém? Vamos para a quarta, né? A quarta desculpa que Moisés deu para o Senhor. Deus está falando para Moisés. Deus está dando sinal para Moisés. E Moisés dando desculpa para o Senhor. Vamos para a quarta desculpa que Moisés deu para o Senhor. Eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma, Senhor. Eles não vão me ouvir. Eu não sei falar. Eu não falo direito. Então Moisés ele está questionando, ele está dando uma desculpa. Deus chamou ele, Deus capacita. Se Deus chamou você, Deus vai te capacitar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar direção. Moisés lamentou-se duas vezes e apresentou fragilidade. Quem vai me dar ouvido? Quem vai me ouvir quando eu falo? Eu tenho aqui a boca pesada, a língua pesada, eles não vão dar ouvido. Mas Deus já tinha falado para ele, Deus já tinha prometido para Moisés que ia a companhia dele, que ele não estava só. Então, muitas das vezes, Deus dá essa direção para nós, olha, você não está só, eu estou contigo. E nós temos essa afirmação de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa dele estar com a gente. É uma promessa dele de andar com a gente, de estar com a gente todos os dias. Não é só um dia, não é só no fim de semana, é todos os dias o Senhor está com a gente. Então Moisés ele fala, eu não tenho carisma.
Eles não vão me ouvir, eles não vão me dar atenção. E o Senhor diz: eu estou contigo. Querido, a graça do Senhor te basta para você ser crente. A graça do Senhor te basta para você ser obediente. A graça do Senhor te basta para você ser fiel. A graça do Senhor te basta para você permanecer na vontade dEle. Não é a vontade minha nem sua, é a vontade dEle. É a graça dEle. A graça de Deus estava sobre Moisés. Essa desculpa de Moisés não era um sinal de humildade ou reconhecimento da própria incapacidade que ele tinha. Era, na verdade, um ato de incredulidade. Né? Ele estava ali vivendo um ato de incredulidade. Eu não quero ir. Ele não estava acreditando na providência divina. E muitas das vezes essa incredulidade vem às nossas vidas. Talvez você não tenha confiado na providência divina, que Deus vai abrir porta, que Deus vai quebrar as cadeiras, que Deus vai planear o caminho para você passar, que Deus vai tirar o fardo pesado e te dar um fardo suave e leve. Muitas das vezes você não tem essa confiança, você tem que ter essa crença, você tem que ter essa confiança no Senhor, de entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais ele fará. Nessa caminhada, nós vamos sempre ouvir a voz do Senhor nos dando direção, através da sua palavra. Esse é o tempo que nós precisamos crer. Deus responde, né, a Moisés, Deus fala para Moisés, Deus explica a Moisés, Deus dá ali a direção a Moisés. Deus fala com Moisés, e Moisés está sempre inventando uma desculpa para não exercer o chamado, né? Deus responde Moisés, Deus vai falando para Moisés, Deus vai dando direção para Moisés, mas Moisés tenta sair fora de todo jeito, inventando desculpas. Vamos aqui para a quinta desculpa que Moisés ele dá ao Senhor. Vamos lá? O que ele fala? Em Êxodo capítulo 4, versículo 13, a conclusão. Eu não quero ir. Senhor, eu não quero ir. Senhor, conta com outro. Senhor, levanta outro. Moisés afirma, manda outro em meu lugar. Êxodo 4:13, manda outro em meu lugar. Apesar de que Deus estava fazendo ou respondendo, dando sinal, Moisés continua com desculpa. Pois no fundo, ele não queria o quê? Ir. Ele não queria obedecer. Ele não queria travar uma luta constante dentro da vontade de Deus e com auxílio de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que Deus ele nos chama para obedecer a palavra dele. Apesar de tudo, Moisés estava ali falando com Deus, Deus estava falando com ele, ele chega à conclusão, Senhor, eu não quero ir. Muitas pessoas gostam de pensar que servir a Deus é até respeito em questão de oração. Nós precisamos submeter ao Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Quando Moisés chega a essa conclusão, eu não quero ir, manda outro, levanta outro. A Bíblia diz no versículo 14 que então Deus se acendeu a ira dele contra Moisés. Deus ficou demasiadamente triste com a posição de Moisés. E é assim que muitas das vezes acontece com a gente nesse tempo da graça. Deus está falando, Deus está dando direção, Deus está nos chamando, Deus está querendo nos endireitar, e muitas das vezes nós endurecemos nosso coração e falamos, Senhor, eu não quero. E nós vamos dando o nosso jeitinho para sair fora dos propósitos de Deus. Depois de todas essas desculpas que Moisés então inventa para o Senhor, Moisés acaba cedendo à vontade de Deus e faz o que o Senhor pediu. O bom é que Moisés ele cedeu. Está na hora de nós começarmos a ceder. Está na hora de nós começarmos a prostrar. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir o meu chamado. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para fazer.
Amém? Quando eu falo de chamado, querido, você precisa entender que você foi chamado para servir o Senhor. Quando eu falo de chamado, não quer dizer que você tem que estar no púlpito, que você tem que estar ministrando louvor. Quando eu falo de chamado, isso tem a ver sim também. Mas quando eu falo de chamado, eu estou falando do chamado da igreja. A igreja de Jesus foi chamada para andar na direção permissiva de Deus. A igreja de Jesus foi chamada para obedecer. A igreja de Jesus foi chamada para prostrar e adorar ao Senhor. Então nós precisamos disso. A igreja de Jesus foi chamada para viver uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor. Talvez você se coloca diante dessa situação que Moisés estava. E você fala assim, graças a Deus que eu não fui chamado para liderar, eu não fui chamado para ser um líder. Líder é o pastor, é o obreiro. Você foi chamado para obedecer. Moisés foi chamado para obedecer. Moisés foi chamado para libertar o povo. Moisés foi chamado para falar o povo. E você também foi chamado para isso. Nesse tempo você pode evangelizar, você pode falar do amor de Deus, você pode orar para alguém, você pode ser um missionário na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua cidade. Você pode, porque Jesus ele diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então você precisa ser esse sal, você precisa ser essa luz e você precisa exercer o seu chamado como cristão. Amém? Mas eu sou somente um membro da igreja, eu sou uma ovelha. Você foi chamado para ser ovelha, e uma ovelha obediente, temente a Deus, uma ovelha que anda na obediência da palavra, que dá um bom testemunho, uma ovelha que testemunha a bondade e a fidelidade de Deus. Amém, querido? Que Deus fortaleça o seu coração e que você possa entender e parar de dar desculpa esfarrapada para Deus. Né? Para de dar desculpa esfarrapada para o seu líder. Nós estamos vivendo um tempo assim que as pessoas estão preocupadas, essa epidemia, e as pessoas estão em casa e tá vendo os vídeos, tá vendo mensagem. Olha, olha as mensagens que o seu pastor tem colocado no Face, né? Pega as mensagens, medita, dá ouvido ao seu líder. Esse é o tempo de você dar ouvido ao seu líder, ser uma boa ovelha, né? Ser uma boa ovelha, estar debaixo da vontade do Senhor e falar, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ser submisso à tua palavra. Esse é o tempo de você, querido, meditar na palavra do Senhor e já preparar o seu coração para você, a cada dia, receber aquilo que Deus tem reservado para você. Aí você fala, o que Deus tem reservado para mim? Deus tem reservado para você grandes bênçãos. Aquilo que ainda não desceu o seu coração, não veio à sua mente, é o que Deus tem para a sua vida. Amém? Fica esta palavra para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, que você seja refrigerado e que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. É tempo de parar de dar desculpa. Amém? Você está na sua casa, você pode orar. Você está na sua casa, você pode ler Bíblia. Você está na sua casa, você pode jejuar. Você está na sua casa, você pode interceder por alguém. Você está na sua casa, você pode servir a Deus. Você pode ter essa alegria, você pode ter essa liberdade. Amém? Ainda que você esteja na sua casa, você pode orar pela igreja. Não distancie do Senhor, não. É tempo de você parar, de nós pararmos de dar desculpa. Deus te abençoe, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor, e o mais Ele vai acrescentar na sua vida. Um abraço para todos e até a próxima, em nome de Jesus.